Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 3 ao 17 de março. Pessoas queridas, meu Deus do céu, quanta coisa! Quanta coisa! Temporada de eclipses, né? Eu estou me sentindo particularmente um pouco cansada, assim, não sei vocês, mas parece que janeiro durou 365 dias e fevereiro teve 3 dias. Para mim, essa é a sensação, tipo, acelerou muito o tempo em fevereiro. Fevereiro já é um mês curto, né? Mas essa foi a sensação que eu fiquei. Jesus Cristo. E já vamos fazer um disclaimer aqui, né? Já vamos avisar que estamos em Mercúrio retrógrado, estamos com um monte de gente em peixes, então há grandes chances de eu dar umas viajadas fortes por aqui e de coisas saírem errado. Afinal, querido Mercúrio já está trolando com nossas vidas, né? Pelo menos com a minha já. Já várias coisas de Mercúrio retrógrado já apareceram. Então, eu vou primeiro trazer o contexto para vocês no momento atual, e aí a gente vai entender o que tudo isso significa para nós, né? Nem eu sei muito bem o que eu vou falar, já coloquei tudo aqui, não pensei em nada. Todo crime é assim, tá, gente? Desculpa. Quem acha que eu realmente, né, tenho um script, e esse é um dos motivos que eu não edito meus vídeos, tá? Que eu preciso que vocês me conheçam do jeito que eu sou, e lidem com isso. E gostem de mim assim ou não. E pode ir embora se você não gosta. Vamos lá. Nada como planetas em Áries, né? No dia, um contextinho aqui, tá, gente? No dia 17 de fevereiro, a gente teve um eclipse solar em Aquário. E, obviamente, ainda estamos na reverberação disso, tá? Então, por isso que eu trouxe essa informação. Estamos em temporada de eclipses. E aí, segura esse negócio aqui. No dia 20 de fevereiro, a gente teve a conjunção Saturno e Netuno em Áries ficando exata, junto do eclipse. Então, realmente, estamos vindo de uma quinzena hiper poderosa, hiper significativa. Estamos em Mercúrio retrógrado de 26 de fevereiro a 20 de março. Mercúrio retrógrado significa questões de comunicação não funcionando muito bem, dados, informação, contratos, números, e-mails, tudo buga. Eu, por exemplo, essa semana, né? 2 dias que eu estava tentando acessar o site astro.com, de astrologia, e o site não estava funcionando. Poxa, né, Mercúrio retrógrado, mas eles sempre fazem manutenção do Mercúrio retrógrado, eu já reparei isso. Aí, beleza, fiquei lá, aí quando eu fui ver, gente, pedi para uma amiga minha entrar, ela falou, não, tá entrando normal. Eu descobri que, na verdade, o meu modem criou um negócio na cabeça dele e tava recusando, aí eu tive que reiniciar tudo, então eu fiquei 2 dias achando que, não podendo entrar no site que eu uso para trabalhar, mas o problema era eu. E aí eu fiquei tipo, obrigada, né, Mercúrio, foi bem isso. Bem Mercúrio retrógrado, essas coisinhas essas coisas meio brincalhonas, assim, tipo, ó, eu vou bugar isso aqui, você não vai poder usar, sabe? Por isso que eu já tô vendo que esse clima aqui tem grandes chances de algo dar bem errado e isso me preocupa um pouco, porque eu não tô afim de regravar, não. E aí, então, esse tipo de coisa costuma acontecer no Mercúrio retrógrado, lembrando, um pouco antes a gente já vai sentindo, principalmente alguns dias antes, tá? Porque daí o Mercúrio tá parado no céu. E aí também quando ele estaciona aqui, até ele engrenar, também demora alguns dias. Então vamos nos acostumar com o período da sombra, que é um pouco antes e um pouco depois desse processo de retrogradação, onde as coisas ainda ficam meio travadas em relação a coisas mercuriais. Dados, informação, comunicação, deslocamentos, tipo assim, você tá andando, de repente vem aquele engarrafamento e você acaba perdendo o voo, sabe? Teve uma batida de carro, você fica sem luz, essas coisas são bem Mercúrio. Só que eu, como sou astróloga, mas também sou pessoa física, escuto umas coisas por aí que me deixam um pouco incomodada. Acho que assim como, sei lá, qualquer outra profissão também, né? Quando a gente escuta os leigos falando das coisas que a gente tem uma propriedade, falando errado, lógico, né? Quando fala certo, tá tudo bem. Aquilo dá uma angústia, né? Imagina, sei lá, o médico, né? Que deve escutar cada barbaridade por aí, gente. Eu, inclusive, sou a culpada dessa que se autodiagnostica e tal, e os médicos devem, obviamente, também me odiar, mas tá tudo bem. E aí eu sempre escuto o pessoal pondo na do Mercúrio sobre coisas que não tem nada a ver com Mercúrio. E isso é uma coisa que eu tô aqui como, né, uma defensora de Mercúrio. Do tipo assim, nossa, tá tudo pesado agora, né? Ai, também Mercúrio retrógrado. Nada a ver, gente. Mercúrio tem a ver com dados, comunicação e informação. Ele mexe com essas questões. Se tem, sei lá, um tufão vindo, tem nada a ver com Mercúrio, entendeu? Tipo, né, na sua vida, eu digo metaforicamente. Pelo amor de Deus. E principalmente nesse momento, que estamos em momentos de temporada de eclipse, onde tudo fica
atômico, tá? Então não culpem o coitado por coisas que não... Culpa ele da coisa certa, tá bom? Quando você mandou e-mail pra pessoa errada, mandou mensagem pra pessoa errada, aí você pode culpar o Mercúrio retrógrado, tá? Senão, não. Vamos lá, colabora. Hoje eu tô gravando, dia 27, eu acho que eu tô gravando 27, eu não sei que dia é hoje. Nunca sei que dia é hoje. Marte, quadratura Urano, 27 graus, é hoje. Isso aqui ainda tá nesse bloco aqui. Tudo que eu tô falando aqui, tá vendo que ainda nem tá na data do... Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse. No dia 3 de março a 17 de março, e eu tô falando de coisas que vieram antes. Mas essas coisas que vieram antes, elas são do contexto das coisas que a gente precisa trabalhar pra quinzena que tá bom? Então elas são inseparáveis, não tem como esquecer essas coisas aqui que estão acontecendo. Agora sim, no dia 3 de março a gente vai ter o eclipse lunar em Virgem, né, uma lua cheia, que vai ser aos 12 graus, vamos falar sobre isso. No dia 9, Mercúrio retrógrado vai fazer um trígono para Júpiter, é o segundo de 3 encontros, eu vou trazer isso que é bem legal para a gente aproveitar a semana. No dia 11, Júpiter vai ficar direto nos 15 graus. No dia 13, Marte vai fazer conjunção com o Nó do Norte. E no dia 18, acaba aqui a nossa temporada de eclipses, porque dia 18 é uma lua nova em Peixes. Então, vou apresentar, parece que tem pouca coisa na quinzena, mas é mentira, tem bastante coisa. Então, vamos primeiro trazer o contexto, que eu acho que é bem legal falar disso, agora que o eclipse solar já passou. Gente, eclipse solar é uma lua nova, tá? Então, lua nova é um encontro de Sol e Lua no mesmo signo. Então, foi isso que aconteceu. Quando a gente tem o Sol passando em Aquário, que é quando as pessoas estão fazendo aniversário em Aquário, nós vamos, quando a Lua passar por ali, a gente vai ter uma Lua nova. Então, Lua nova é Sol e Lua no mesmo signo se encontrando num grau do zodíaco. Perfeito. Só que quando essa Lua nova é o eclipse solar, é uma Lua nova hiper forte, tá? Maravilha. Lua nova é semente. Conjunção, um planeta grudado no outro, é semente. Semente eu vejo flor? Não, semente é potencial. Semente é uma morte e um renascimento. Conjunção Saturno-Netuno em Áries, no dia 20 de fevereiro, que a gente teve aqui. Conjunção Saturno e Netuno no mesmo signo. De novo, semente. Então, nós estamos vindo de uma quinzena onde os dois eventos que tivemos são eventos semente. Eles não são eventos visíveis, eles são eventos profundos que mexem com a estrutura de algo que vai reverberar aí, gente, por muito tempo. O eclipse solar, eu diria que reverbera por 1 ano. Tem eclipse que, obviamente, vai ser mais forte, alguns vão ser mais fracos, vai depender do mapa, tá? Depende do mapa, do que é pego, do que não sei o que, aí é muito individual. Então, você tem que olhar para a tua vida e refletir sobre os 15 dias que seguiram desse eclipse agora em Aquário e pensar, e aí, o que aconteceu? Né? O que foi chamado? E você ainda nem entendeu muito bem, porque é semente. Claro, para alguns já vem uma coisa muito evidente, do tipo, você recebe uma carta dizendo que você vai precisar se mudar do seu apartamento porque eles querem o apartamento de volta. Então, realmente, já é algo bem significativo e evidente. Mas, para muita gente, isso não ficou tão claro assim. Tem que ter tempo. E o Saturno e Netuno, eles se encontram a cada 30 e poucos anos. A última vez que eles se encontraram foi na queda do Muro de Berlim, foi, acho que em 90, né? 1990. Então, pensa, gente. É semente, é processo. Isso eu tô falando para o mapa individual, nem estou falando do coletivo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Primeira coisa, os 28 graus do Aquário foi onde foi plantada uma semente no mapa de vocês. Eu não sei fazer isso, Tifine. O que é casa astrológica? Eu tenho um vídeo aqui embaixo para você aprender a fazer isso, de graça aberta. Aprende a fazer isso, daí volta aqui, porque é extremamente essencial olhar isso. Então, temos aí um potencial, algo que fechou e quer recomeçar, alguma coisa embrionária que está ali e que você está sentindo já no âmago, mas ainda não está manifestando. E então, nesse setor foi plantado. Vamos lembrar que eu falei, né? Por que o eclipse vale 1 ano? Todas as luas novas valem 1 ano, na verdade. Porque as luas novas, elas vão acontecendo nos signos, né? Então, a gente vai ter uma lua nova em Capricórnio, daí depois vai ter uma lua nova em Aquário. Claro que vamos ter lua cheia no meio do caminho, mas o foco aqui é lua nova. Então, o pessoal vai fazendo aniversário e a gente vai ter na lua nova daquele aniversário. Já tivemos agora, então, a lua nova em Aquário, que acabou sendo um eclipse solar, e no dia 18 de março vem a lua nova em Peixes. Então,
As sementes vão sendo plantadas nas nossas casas astrológicas, enquanto as luas cheias estão acontecendo do outro lado das casas astrológicas, não importa, trazendo as colheitas daquele momento. Então, se o eclipse solar, e prestem atenção, ele é um plantio nesse lugar, daqui a 6 meses a gente vai ter uma lua cheia em Aquário que ativa aquele setor, mas até a gente ter uma outra lua nova em Aquário, que vai ser um eclipse ano que vem também em Aquário, é um ano. Então, muitas vezes não, é que a gente não tem grau de consciência para entender o que está acontecendo na nossa vida. A gente só consegue entender quando a gente olha muitos anos atrás, a gente começa a conectar as histórias. A gente fala, nossa, é verdade, eu estava passando por aquilo naquela época, porque depois ia acontecer tal coisa. Então, a gente vai percebendo dessa forma. Mas a gente precisa ter essa fé de que as coisas estão acontecendo, mesmo que a gente não compreenda as coisas, tá? Porque tá tudo velado, é isso o ponto da minha narrativa até agora. Estamos num momento velado, onde você não tem grau de consciência para captar todas as mudanças que estão acontecendo agora. Então, confia no que eu estou falando. Então, nos 28 graus de Aquário, nós temos uma semente atômica que foi plantada para um final e um começo nesse setor da vida que você tem 28 graus de Aquário. Legal. Ao mesmo tempo, no 0 graus de Áries, foi plantada uma nova semente. Então, o setor Áries da vida de vocês, aí do mapa astral de vocês, onde vocês têm Áries, tem um novo começo acontecendo aqui. Saturno vai ficar aí 2 anos ainda trabalhando nesse setor, e Netuno tem aí ainda os seus 11, 12 anos para trabalhar esse setor. Então, é um setor que também está despertando agora. Então, tá tudo bem que você não entendeu nada do eclipse. Esse é o meu objetivo aqui. Por quê? Porque o eclipse foi velado, de certa forma, ele ainda vai se desenvolver, e a conjunção Saturno-Netuno também é outra semente. Então, estamos aqui num campo de sementes. E qual é o ponto aqui que eu quero dizer para vocês também, que é extremamente relevante? No dia 27 de fevereiro, que é hoje que eu estou gravando, Marte vai fazer quadratura com Urano. Nesse mapa aqui, que é o mapa do eclipse, isso já aconteceu. Mas o que rolou? O eclipse foi a 28 graus. E aí, no dia 27 de fevereiro, Marte passa nesses 28 graus e, tipo, quando a semente quebra a casquinha e começa a sair o verdinho ali, dizendo que aquela semente não tá morta, que aquela semente tá viva. Então, nesses próximos dias aí, já vem sentindo, lógico, mas agora, nesses próximos 5, 10 dias, que é o período já dentro desse eclipse, nós vamos começar a ver o talinho saindo desse lugar que estava, a princípio, ainda meio oculto, tá? E aí, gente, é como se a gente estivesse sendo chamado de uma forma muito profunda, muito complexa, e só cada um tá sabendo, né, o que tá sentindo, porque, obviamente, é muita coisa para cada pessoa, né? Mas é aquela coisa que tem alguma coisa no âmago de vocês que tá sendo chamado para mudança e renovação. Porque lembra que eu tenho falado que o ano só começa no meu aniversário esse ano? No dia 25 de abril, a gente vai ter Urano entrando em Gêmeos. E ele é o último dos planetas grandes para mudar de signo, tá? Então, estamos a essa altura já. Plutão em Aquário desde 2023 para 2024 ali. Saturno agora entra em Áries. Netuno, que fica 12 anos no signo, já entrou em Áries. E Urano, que fica 7 anos no signo, vai sair de Touro e vai entrar em Gêmeos. E essa explosão que Marte está trazendo aqui para o nosso mapa, ela fala da ativação para finalização desse processo. Então, resumo da ópera. Estamos num ano que começou já com o pé na porta, já percebemos isso. Mas a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo, porque está tudo em nível de semente. A vida que a gente vivia antes, ela já não está mais fazendo sentido, porque a gente tinha Plutão em Capricórnio, mudou. Urano entrou em Gêmeos ano passado, voltou para Touro, tipo, pera, tô numa repescagem. Aí o Saturno estava em Peixes, de repente entrou em Áries. O Netuno estava em Peixes, agora entrou em Áries. Então, assim, é como se a gente estivesse naquele final da colheita, tirou tudo, estamos jogando semente, mas por acaso misturou as sementes ali no caminhão e você não sabe se você plantou vagem ou se você plantou trigo, mas tá lá, entendeu? Tá tipo nisso. Então é muito assim, vamos ter fé de que a gente jogou a semente certa, né? Então estamos num momento muito único. E aí, em abril, no dia 25, Urano entra em Gêmeos e oficialmente estamos nesse ano novo, nesse 2026, nessa coisa, nesse campo novo de possibilidades da nossa vida, porque o céu todo vai entrar numa dinâmica muito incrível,
Dia 30 de junho, Júpiter entra em Leão, e aí vai se formar o tufão de fogo, né? Porque vamos ter um monte de planetas em ar e um monte de planeta em fogo fazendo essa dinâmica na nossa vida. Então, temos que ter muita paciência para chegar nisso. Confio no que eu tô falando para vocês. Tem muito. Gente, o segundo semestre vai ser uma loucura. Tudo que vocês acham que tá super estruturado, tá super. E não tô falando do coletivo, não, tá? Tô falando da vida de vocês mesmo. Tipo assim, tudo que vocês acham que já tá tudo certo, a vida é assim, vai continuar assim, nada disso. Nada disso. Vem aí, ó, um plot twist louco, tá? E bora lá, não é nada ruim, não, que sempre acham que é ruim, né? Não, pelo amor de Deus, sem medos, tá bom? Então, isso é o contexto, gente. Esse é o contexto muito importante. Então, até o eclipse do dia 3 de março, estamos começando a ver uma nano-influência na nossa vida aparecendo desses processos de semente que temos nesse momento aqui para meio que terminar o 2025, porque eu sempre falei, né, 2025 e 2026 é um bloco só. Então eu sinto que até abril a gente ainda tá em 2025, tá? Para falar em termos gregorianos, de calendário gregoriano, eu não gosto do calendário gregoriano. É um calendário que me confunde, porque eu gosto mais, obviamente, dessa energia aqui. Beleza, então é isso que temos. O Mercúrio está retrógrado no meio do caminho, e aí vamos entrar agora na questão. Está se formando no céu um aglomerado agora em Peixes. Então eu tinha já comentado com vocês que em janeiro a gente viveu um aglomerado em Capricórnio, depois esse aglomerado passou para Aquário, e agora esse aglomerado está se formando em Peixes. Quando chegar em Áries, e vai chegar em breve, lá para abril, março, abril, daí muitas das temáticas do ano de 2026 se manifestam, que é o que eu estou falando para vocês. O ano novo só começa em abril. Então, antes disso, o que nós vamos fazer? E aí que é o ponto dessa narrativa que eu vou passar para vocês do eclipse, que é hiper importante. Então, primeira coisa, vamos lá no setor peixes do meu mapa astral. Que setor é esse? Que casa astrológica é essa? Aí a gente tem que resgatar. Saturno esteve em peixes de 2023, até agora, é o comecinho desse ano, fazendo uma mega auditoria nesse setor da minha vida. Essa auditoria acabou, glória a Deus, Senhor, né? É bom enquanto tá acontecendo, a gente tem que passar por aquilo, mas também quando tá chegando no final, a gente fala, meu Deus, muda, só muda, né? E aí mudou, realmente mudou. Netuno saiu de peixes, Saturno saiu de peixes, então ufa! Só que agora, de repente, se acumulou uma galera ali. Nós temos Vênus em peixes, Mercúrio em peixes, Sol em peixes, lógico, e Marte também entrou em peixes. Então, o setor peixes do mapa de vocês agora está sendo chamado para ser visto a qualquer custo, tá? Então, a gente vai ter esse eclipse, eu ainda vou falar dele, calma. Mas logo tem a lua nova em peixes no dia 18 de março. Então, esse setor já está com tudo. Marte vai entrar em peixes aqui, eu devia ter colocado, né? Eu não coloquei, mas se eu não me engano, deve ser no dia 1º de março, porque é 28 de fevereiro, só não tem 30, né? Isso, deve ser aqui, né? Entre essas duas coisas, o Marte entra em peixes, vai ficar aí bastante tempo, uns 40 dias, 30, 40 dias. Então, esse setor vai ferver, tá? É isso que importa. Esse setor tá fervendo até o nosso próximo clima, porque a gente vai ter uma lua nova ali. Então, eu quero que vocês foquem absolutamente agora. Assim, a gente plantou umas sementes, deixa a semente lá. Mas tem um setor da vida de vocês que está sendo chamado para uma última olhada clínica desse bolo de 2023 para cá, que é o setor peixes, tá? Então, reflete, porque é um setor que ficou em auditoria. Vamos supor que fosse a carreira para vocês. Vamos supor que você tem um ascendente em Gêmeos e aí a sua casa 10 é em peixes. Saturno entra na casa 10 e ele faz a gente revisar a nossa carreira. Algumas pessoas precisam mudar de profissão, vão sentir essa necessidade de começar de novo, outras vão assumir mais responsabilidade, outras vão largar tudo, outras vão simplesmente ter um chefe assim, carrasco. Então é um setor que fica sendo muito trabalhado. Só que agora, Saturno falou assim, chega, cansei de fazer essa auditoria, tô me mudando para um próximo lugar. Então, esse setor fica liberado. Então, pensa que é aquele imóvel que vocês compraram na planta. O cara foi lá, construiu, aí você já mandou o engenheiro olhar, que era Saturno, tá? Fazer aquela inspeção, ver as coisas que estão errado, daí eles consertarem. E agora é a hora de mudar
e contratar o arquiteto que faz? Não, é o design de interior, né? É a pessoa que faz a parte interna. É o design de interiores, pessoa bem rica que contrata essas coisas, lógico, né, gente? Ou você pede para IA fazer para você. Pensar assim, aonde que eu vou pôr tais móveis, onde que eu vou pôr essas coisas. Então, a gente está pensando aqui na parte soft da coisa, não na parte hard, né? Agora é a hora da decoração, da organização. E isso tá genial e fantástico para vocês refletirem nos próximos 40 dias, tá? Pensa assim, Mercúrio retrógrado aqui tá chamando para olhar esse setor agora de uma forma de revisão. Então, projetos em relação a esse setor, de novo, se for carreira, projetos do trabalho que estavam nas gavetas, que estava bagunçado, estão ali e estão na hora chamando assim, agora você precisa olhar para mim, olhe para mim, tá? Então, melhor momento agora para resgatar projetos engavetados desse setor da vida peixes, porque daí Marte está ali, Marte vai conectar com o Nó do Norte, que é onde acontecem os eclipses, Mercúrio vai fazer relação com esse Nó do Norte, que é um ponto de destino, a Vênus passou ali e já está indo embora, tá? Então, é um setor que está assim, eu desengaveto, eu pego, eu puxo, eu trabalho naquilo, eu organizo, eu repenso, eu apago, eu volto. Imagina aquele quadro, né, que vocês têm que reorganizar. Então, é isso que está acontecendo no setor peixes de vocês, tá? Muito importante. Então, até o dia 20 de março, a retrogradação de Mercúrio está chamando para olhar para isso. A gente vai ter a lua nova no dia 18 de março nesse setor, tá? Então, ao chegar no final de março, vocês vão olhar para esse setor peixes de vocês e vocês vão falar assim, nossa, cara, várias coisas agora andaram. Desde 2023 elas estavam paradas, estavam enchendo o saco e de repente a coisa começou a andar, a coisa tá fluindo agora. Ou eu simplesmente consegui me organizar em relação a isso, tá? Então, foca nesse setor, pelo amor de Deus, porque aqui há uma necessidade, antes da gente chegar nas luas e coisas que vão ter no setor Áries, tá, gente? Falei pra vocês que Mercúrio retrógrado, eu já tô até ficando confusa aqui. Minha cabeça tá até dando nó, deixa eu tomar uma água. Ai, ai. Então, é isso, tá? É um setor que tá pedindo até o final de março para ser olhado, é peixes, é tipo finalização de 2025, mas que veio desde 2023 com a presença de Saturno em peixes, tá? Então, agora é a hora de liberar, de decorar, de pintar a parede, de pôr um sofazinho bem legal ali para você assistir seu Netflix, tá? Então, assim, é hora de trabalhar esse setor que foi liberado, tá? Então, isso é muito bom. E aí, por que eu falei isso aqui para vocês? Ó, Mercúrio retrógrado trígono Júpiter, Júpiter direto e Marte conjunção Nó do Norte em peixes. Perfeito, ó. Então, esse setor está sendo trabalhado. Marte passa com o Nó do Norte, chamando um ponto de destino para ativar esse setor. Meu sofá novo chegou, aquele quadro que eu tanto queria chegou, tá pronto, tá maravilhoso. Que lindo, tô desengavetando tudo, organizando tudo, me mudei e tal, beleza. Aí, o que rola? Olha que maravilhoso. Júpiter parado nos 15 graus, vai ficar direto nesse dia aí, que eu já esqueci, 11 de março. E ele tá em câncer, né? Esse setor câncer está se comunicando muito bem com tudo que está acontecendo aqui no signo de peixes, tá? E o que isso significa? Aí vem a grande questão. Quem é climeiro lembra, né? O tanto que eu falei do grande trígono que tinha se formado no céu no final de 2025, de outubro e novembro. Porque a gente tinha Saturno em peixes, trígono Júpiter em câncer por um tempão ali no finzinho do ano, e aí uma galera passou em escorpião e se formou uma grande harmonia. No momento, nós não temos grande trígono, nós temos simplesmente trígono, que grande trígono são 3. E só trígono é um só aqui, né? Um para outro. 3 pontos ou só 2 pontos, né? Um trígono só. Então, quando Júpiter estaciona para andar para frente, ele começa a preparação para se despedir desse signo de câncer, né? Tá longe, mas ele vai começar essa despedida. E aí, ano passado, formou esse grande aspecto maravilhoso de harmonia de 2 setores. Então, se você tem um ascendente em Gêmeos, a sua casa 10 é Peixes e a sua casa 2 é Câncer. Então, casa 10 é carreira e casa 2 é dinheiro. Então, um trígono fala o quê?
Normalmente eu estou trabalhando em algo que está me rendendo dinheiro. Em 80% dos casos vai se manifestar assim. Temos exceções, mas é assim que se manifesta. Se a pessoa é mendigo, ela tem mapa astral também, ela não trabalha, mas é um ano que de repente ela tá recebendo bastante esmola, Júpiter na casa 2, tá bom? Então a gente precisa entender que os mapas funcionam de acordo com a realidade das pessoas e dos karmas dessas pessoas, né, da organização kármica do mapa astral. Tirando esse parênteses da frente, a harmonia de peixes com câncer produz frutos em um setor. E foi essa a grande dinâmica que veio ali no fim do ano. Então eu preciso que vocês vão lá na agenda de vocês, na memória de vocês e fuça naquele período o que vocês estavam priorizando desses dois setores, porque aqui chega o momento da tacada final, tá bom? O setor câncer vem sendo super expandido para vocês, do ano passado para cá, de junho de 2025 a junho de 2026, vem sendo favorecido. O Saturno tirou os impedimentos de peixes e agora permite a harmonia e a organização de dois setores, tá? Do setor peixes e do setor câncer de vocês. Então, vocês têm todos os incentivos de estudar astrologia, né? Para conseguir desvendar as coisas que estão acontecendo na vida de vocês, pelo amor de Deus. Então, tá perfeito para organizar a vida dessas duas coisas, tá? Se for na casa carreira, dinheiro, relacionamentos e comunicação e por aí vai. As casas elas vão se comunicar bem, né? Então você precisa aprender das casas aí, por isso que precisa ver lá o vídeo para entender essas histórias, tá bom? Então, resumo da ópera. Temos sementes acontecendo com o eclipse e a conjunção Saturno-Netuno. Deixa essas sementes tomarem forma sozinha, porque se você ficar abrindo a terrinha ali para olhar e cutucar, vai dar errado, tá bom? Então deixa a sementinha lá. Ela vai sair da Terra sozinha agora com esse Marte passando por Urano. O setor peixe está hiperinflado e a gente vai ter uma lua nova no dia 18 de março. Então, daqui até lá, a gente está trabalhando esse setor loucamente, falando sobre isso no próximo clima. Esse setor peixe está em excelente harmonia com câncer, então você precisa entender o que é peixes e o que é câncer no seu mapa astral, que casas astrológicas são essas, porque tem uma oportunidade até o final de março, comecinhozinho de abril, para olhar para essas duas harmonias aí, fazer uma coisa bem legal. E Mercúrio retrógrado pedindo para você resgatar coisas do passado, que ficaram ali ativadas e agora tem chance de voltar e ser colocadas em prática, tá? Depois da retrogradação, quando a gente chegar ali na lua nova em peixes, quando eu volto aqui para falar com vocês. E por último, né, obviamente, mas não menos importante, deixei por último, mas deixei por último por um motivo. Eclipse lunar, né, 12 graus de virgem. Então, olha só, no dia 3 de março, nós vamos ter às 8h37 da manhã, então, obviamente, como é um eclipse lunar, que é da lua, é de noite, e esse eclipse vai acontecer no horário da manhã, a gente não vai ver aqui no Brasil, né? Não sei aonde que vai ser visto, não. Tem que olhar lá nos sites de astronomia, porque aqui é astrologia, é diferente, tá? Olha só, astrólogo olha a parte simbólica e arquetípica, né? O astrônomo olha os corpos celestes, como eles interagem, né? É a mesma coisa, só que um vai para a parte simbólica, psicológica, espiritual e o outro vai para a parte técnica, celeste, etc, tá? Então vamos separar essas duas coisas. O que acontece? Por que eu dei tanta ênfase ali, né? Porque vocês estão vendo que o eclipse ele acontece aqui em Virgem, mas toda a galera tá para cá, né? Então é uma gangorra. A gente tem muito mais atividade aqui do que aqui, né? Do que em Virgem. Porém, obviamente, o eclipse é em Virgem. Então, primeira coisa, vai lá no setor do seu mapa, onde você tem 12 graus de Virgem, identifica, porque vai ser na polaridade de peixes, então, obviamente, as temáticas são amarradas, porque uma casa tá sempre amarrada com a outra, tá? Sempre existe uma conexão, as casas são inseparáveis, porque as casas astrológicas são eixos de vida, né? Aí você vai lá e vai olhar, o que eu tenho aqui em Virgem, né? Para essa pessoa é casa 5, filhos, criatividade, romance, hobbies, lazer, projeção pessoal, autoafirmação e tudo mais. E aí o que acontece? Esse é o setor onde a gente vai ter uma manifestação externa, né? Porque lua cheia é isso, algo vem à tona, a culminação é a flor. Só que, gente, quando a gente tem um eclipse lunar, já é a flor. Virgem é um signo de purificação, limpeza, discernimento, critério, análise. Nó do Sul, que é onde está acontecendo o eclipse, aqui, ó,
é um setor de purgar e eliminar. Então, na verdade, os eclipses que a gente vem tendo em Virgem, eles têm sido bastante purgativos, tá? Então, qual que é a dica? Eu preciso que vocês vão, olhe o setor que está sendo pego ali e veja, principalmente, estamos em Mercúrio retrógrado em Peixes, a gente precisa pegar aquela gaveta, tirar esses projetos e jogar fora o que não presta, pegar o que presta e organizar. Chegar naquela horta de vocês que assim, choveu muito, cresceu um monte de planta aleatória, erva daninha, e para sua alface crescer bem, você vai precisar arrancar as plantinhas que estão crescendo do lado. Inclusive, arrancar aquela alface que cresceu bem assim, que você arranca para dar espaço para a alface que está se desenvolvendo bem, tá? Leva isso com vocês. Então, o eclipse lunar, no setor que vocês têm Virgem, nos 12 graus, chama para eliminações, purgações, finalizações de discernimento virginiano. Cuidado, porque vai ser... Claro, não vai ser para todo mundo, tá bom? Mas é uma manifestação perfeita de ficar doente, pegar uma virose, num sentido purgativo da coisa, tá bom? Então, observa o que vai surgir nesses 15 dias que seguem para ser purgado, eliminado, elaborado. Não vamos esquecer, temporada de eclipses, todo esse processo de um mês que a gente tem aqui, do dia 17 de fevereiro ao dia 18 de março, que é a bloco de eclipses, que é uma coisa só, não é no dia do eclipse, não se enganem com isso. Todo esse bloco, ele é um bloco de alteração de destino. Costuma ser um período onde as coisas ficam aceleradas, ficam atômicas, ficam kármicas, pessoas entram, pessoas saem, coisas acontecem que são marcantes e que vão afetar aí os próximos 6 meses a 1 ano da vida de vocês. Então, agora é muito mais sobre observar o que está acontecendo e não ficar triste com as coisas que estão saindo, tá? Mas fazer esse trabalho de organização da vida, entendendo que coisas diferentes entram, porque temporada de eclipses é sempre um período de portal de destino, tá? O eclipse, ele é como chama isso? Não é catártico, é um chacoalhão, assim, é uma coisa que vem para desestruturar, recalibrar, bagunçar, mas vem para realinhar a gente de alguma forma com o nosso destino, tá bom? Então, observem demais. Demais, 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 super importante, e é bem possível que coisas saiam da vida de vocês nesse período aqui pela qualidade desse eclipse, tá? Então, resumo da ópera. Estamos num momento muito, de tudo que eu já falei, check, já entenderam. Para terminar, estamos num momento muito Nárnia, onde não se sabe muito bem para onde se está indo, porque tem muita semente. Mercúrio retrógrado deixa tudo realmente num processo de resgatar. Vamos finalizar esse setor peixes. Tá com muito peixes no céu, então a gente tá numa vibe mais Nárnia, mais desligado, mais desatento, mais confuso. Confia no caminho. Um passinho de cada vez. Você não precisa ver o que tá lá no final. Você não vai enxergar. No momento não dá para enxergar. A gente só precisa olhar o próximo passo e ver se esse passo tá firme, tá? E ir limpando, vai tirando as ervas daninhas do caminho. É só isso que vocês precisam fazer no momento. Deixa que o aquário vai se resolver sozinho, deixa que esse setor Áries já vai entrar, não é agora, eu vou falar sobre ele em breve. Ele vai entrar com força total, mas não é agora, tá? Tá realmente bastante embrionário. E vocês têm que olhar para o setor peixes de vocês, no equilíbrio aqui de Virgem, ver que 2 setores são esses, porque o peixe está crescendo e o Virgem está diminuindo, tá? Lembrem disso, vocês vão perceber isso de alguma forma metafórica aí na vida de vocês, coisas que podem surgir assim, tá? Então, resgata o peixe, organiza esse peixe deu tanto trabalho desde 2023 pra gente, agora é a hora de finalizar para ir para outra coisa da nossa vida, e o Virgem chama para dar essa olhada final. Mas tem muito Nárnia, tem muito esquecimento, tem muita distração, tem muito sono, porque tem muito peixe, gente. Então, assim, a gente não tá num período focado, a gente não tá num período que a gente tá enxergando tudo. Tenham calma, tá? Sobreviver aos eclipses é a única meta que nós temos aqui, tá bom? Então, foca nisso.
Então é isso, amados, da astrologia do pessoal é isso. Não tô falando de coletivo, porque tenho preguiça, nem sei mais o que falar, é tanta coisa. E tivemos tragédia essa semana horrorosa lá em Juiz de Fora, né, uma coisa horrorosa. Então, assim, realmente, coletivamente não tá fácil, eu só quero fazer e aí meus sentimentos, né, para todas as pessoas afetadas, onde eu moro tá chovendo muito também. Eu comentei com vocês que me afetou, obviamente de maneira bem mínima quando comparado, mas eu também comentei acho que com vocês, né, que eu fiquei 2 dias sem luz, e aqui tá chovendo pra caramba. Mas as chuvas aqui também são bem-vindas, obviamente não dessa forma, mas as chuvas nesse momento são bem-vindas. A única questão que eu queria comentar com vocês do coletivo, que não é tragédia, é que eu falei, vamos ver quem assistiu o clima, né, da semana anterior. Eu falei assim: Saturno vai entrar em Áries, e a gente teve a entrada de Netuno em Áries, que espalha a energia ariana, né, de força, de autoafirmação. Eu falei, aqui o espalha. Mas eu falei assim, a entrada de Saturno em Áries, eu falei, se Deus quiser, vai resfriar essa coisa louca que foi esse Netuno entrando em Áries. Ai, gente, quem que acompanhou o congresso vetando as coisas lá do Tarifaço? Ai, gente, quem que acompanhou no dia que Saturno entrou em Áries? Foi bem ali, né? Saturno entrou em Áries e falou, parou, não vai ser bem assim. Gente, aquilo foi tão emblemático. E foi na conjunção Saturno-Netuno em Áries, que eu tenho falado para vocês, que fala de blocos comerciais, das ideologias, da dissolução de governos antigos e formação de novos ideais, enfim, tudo isso que a gente já vem conversando há tanto tempo aqui. Mas eu queria deixar no finalzinho esse comentário de que eu olhei a notícia e falei, não tô acreditando, mais perfeito que isso é impossível. Porque Congresso é Saturno, né? Saturno é estrutura. Então você tem uma estrutura que funciona, né? Ali, que tá ali organizada, que é bem Saturno isso, assim. E aí vem essa estrutura e fala, né? Não é por aí. Então achei isso super emblemático, bem na conjunção, bem quando Saturno entrou em Áries e teve a conjunção. Então isso foi genial, para saber quem que viu, quem acompanhou e quem lembrou disso, né? Amados, é isso. Aproveitem o eclipse, fiquem bem, se hidratem, né? Cuidem muito de vocês e eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!